Boa noite. Está começando mais um Jornal Saúde e hoje falaremos sobre o Zika vírus. O Zika vírus ele chegou ao Brasil no final de 2013 e gerou um surto da doença no país. O Zika vírus foi isolado pela primeira vez em macacos na floresta de Zika de Kampala, na Uganda, em 1947, mas só foi identificado pela primeira vez em humanos na Nigéria em 1953. O Zika vírus é transmitido pelo mosquito Aedes aegypti e algumas das formas de prevenção é o uso de repelente, o uso de mosquiteiros nos quartos, janelas e portas e também a eliminação dos criadouros que podem deixar o foco de água parada. Entre os principais sintomas temos aí a febre baixa, a conjuntivite não purulenta, a cefaleia, a astenia, a mialgia e o edema periarticular. E agora, vamos ouvir o depoimento de uma telespectadora que teve o Zika vírus e vai contar pra gente um pouquinho de como foi esse processo ao enfrentar a doença. Bom, tudo começou no final de 2017, quando eu e minha família fomos fazer uma viagem. E num dia, tava tudo bem, tava incrível, o dia foi perfeito. Só que ao acordar no outro dia, eu tava com muita febre, dor de cabeça, dor nas articulações e meus olhos estavam muito avermelhados. Mas aí, como era de costume eu sempre estar gripada, eu imaginei que fosse só uma gripe forte, né? Só que aí, com o passar dos dias, os sintomas foram se agravando, meus familiares ficaram muito preocupados e decidimos ir ao médico. E foi lá que eu tive o diagnóstico de Zika. Bom, depois que eu recebi o diagnóstico, eu fiquei... não tinha muito o que fazer ir por mim no hospital, então eu fui pra casa. E aí, com o passar dos dias, eu fui percebendo muita dificuldade, eu pegar no garfo, ao escrever, minha mão estava muito frágil, a caneca estava muito pesada na minha mão. Eu fiquei preocupada porque eu me dei conta que eu estava perdendo a minha coordenação motora. E foi assim um susto pra mim, porque primeiro eu peguei Zika, que é uma doença que não tem tratamento, e depois eu estava perdendo a minha coordenação motora. Então eu procurei um médico pra ver, né, porque eu estava muito assustada de fato. E aí ele me disse que era normal, que era uma das sequelas do vírus e que eu deveria procurar um profissional em fisioterapia para iniciar um tratamento. E foi graças à fisioterapia que hoje eu já tive um avanço de mais de 90%, estou quase 100% boa e eu continuo fazendo ainda assim fisioterapia, só que não com tanta frequência como antes, até porque é raro, né, os dias em que eu acordo e eu sinto aquela fragilidade nas mãos. Bom, e foi justamente por causa do que eu vivenciei que eu decidi cursar fisioterapia e eu pretendo me especializar para tratar principalmente as pessoas que sofrem das sequelas de microcefalia e da síndrome de Guillain-Barré, para que eu possa conseguir melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, assim como eu tive a qualidade na minha vida quando eu sofri, né, a perda da minha coordenação motora. Convidamos um fisioterapeuta para falar um pouquinho sobre o Zika vírus e em como a fisioterapia pode auxiliar tanto no tratamento quanto no pós a doença. Confira com a gente. Bom, o Zika vírus é uma doença viral transmitida principalmente pela picada do mosquito Aedes aegypti, o mesmo vetor da dengue e da chikungunya. Normalmente, os sintomas incluem febre baixa, dores nas articulações e nos olhos, manchas vermelhas pelo corpo, coceira, mas o que mais nos preocupa é a relação entre o vírus e os casos de microcefalia em bebês, que é quando a infecção ocorre durante a gestação. E sobre o tratamento, não existe tratamento específico e nem vacina até o momento, então a prevenção é fundamental. E o que podemos fazer para nos prevenir? Podemos estar evitando água parada, usar repelentes, proteger-se de picadas de mosquitos, especialmente as grávidas, e entendermos sempre que a saúde pública depende da consciência de todos nós. E sobre a relação da fisioterapia e da doença, podemos dizer que a atuação dos fisioterapeutas é fundamental no tratamento dos pacientes acometidos pelo vírus, principalmente no manejo das complicações neurológicas e musculoesqueléticas associadas, claro, à infecção. Em casos leves, a atuação do fisioterapeuta pode envolver o alívio de dores musculares e articulares, envolvendo recursos como mobilizações, alongamentos, terapias físicas e analgésicas. Já nos casos mais graves, como os que evoluem para a síndrome de Guillain-Barré, o fisioterapeuta atua na reabilitação neurológica, promovendo o fortalecimento muscular,
o treino de marcha, recuperação da mobilidade e, se necessário, apoio à função respiratória. O nosso Jornal Saúde vai ficando por aqui, mas deixando esse alerta contra o Zika vírus. E a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau!